Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, começando com jogadores nas seleções. Um que assinou pré-contrato. Aí ao Neisser Vídea Real, ontem a gente trouxe a questão contratual do atleta, se algum clube quiser levar o jogador pelo bom desempenho na Copa do Mundo Sub-20, terá que conversar com o Cruzeiro. O pré-contrato já garante aí ao Cruzeiro uma multa alta em caso de transferência, o que não é tão comum assim. Claro que todo mundo trabalha para o atleta chegar depois da Copa do Mundo Sub-20, depois de encerrar o contrato com o Milionários, e aí passar a ser jogador do Cruzeiro já em Belo Horizonte a partir do mês de dezembro. E ele estará em ação em jogo importante, hein? Neste sábado, a seleção da Colômbia enfrenta a Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, que está sendo disputada no Chile. O Neisser Vídea Real fez 2 gols contra a África do Sul, ajudou na classificação e agora um adversário muito forte. E os olhos do mundo estarão voltados aí, principalmente scouts de grandes equipes do futebol mundial, de olho neste jogo, até por se tratar do adversário da Colômbia, por se tratar da seleção espanhola, que estava inclusive no grupo da seleção brasileira. E por falar em seleção brasileira, tem amistoso na manhã desta sexta-feira no fuso horário, né? Aí é à noite na Coreia do Sul e o Brasil vai encarar a equipe da Coreia do Sul. E vamos ver se Fabrício Bruno vai ser acionado aí pelo técnico Carlo Ancelotti como titular. Não deve, mas vamos ver no decorrer da partida. Lembrando que ainda tem o outro amistoso, que será na terça-feira, aí no Japão, diante da seleção japonesa. E esse último amistoso deve tirar Fabrício Bruno de ação no clássico diante da equipe do Atlético Mineiro no dia 15 na Arena. E por falar em seleção, o Cruzeiro teve 2 jogadoras convocadas para a seleção feminina. A Isa Haas e a Vitória Calhau, zagueiras do Cruzeiro, foram chamadas pelo técnico Arthur Elias para amistosos da seleção contra Inglaterra e Itália. Os jogos serão no final do mês de outubro e as duas aí chamadas para seleção brasileira feminina, Isa Haas e Vitória Calhau. A sexta-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro. A retomada dos trabalhos será neste sábado e aí o Cruzeiro vai em ritmo forte até quarta-feira, porque na quarta tem o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, quando o Cruzeiro tenta acabar com essa sequência ruim de 3 jogos sem vitória. Perdeu para o Vasco, empatou com o Flamengo, empatou com o Sport, e o Cruzeiro sabe que daqui para frente a campanha tem que ser praticamente impecável se quiser sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. A sexta-feira deve ter aí alguma rotina na toca, apenas para jogadores que vêm se recuperando de lesões, sejam elas musculares ou então em caso de trauma, como por exemplo foi o Fagner, que ainda não conseguiu deixar a transição. A gente vai falar do Cássio, né, que é um cara que faz um grande campeonato brasileiro, e os números do Cássio, vou colocar aqui na tela, para que a gente possa caminhar aqui para a parte final dessa live do SV, nessa noite de quinta-feira. Paredão do Cruzeiro, Cássio. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Aí os números do Cássio na tela. Amanda, ele é o... Tá aqui, ó. Números do Cássio no Campeonato Brasileiro. 26 jogos, jogos sem sofrer gols. 11 é o segundo no campeonato. Defesas, 81, quarto número no campeonato. E defesas do centro da área. Matéria aí da nossa Tainara Amaral, grande companheira aqui no Central da Toca e na Samuca TV também. É realmente um campeonato incrível do Cássio, né, Amanda? E ele é quem tem também
mais jogos pelo Cruzeiro em 2025. Já jogou 44 vezes na temporada 2025. A gente pode falar que finalmente o Cássio se tornou aquele goleiro que a gente esperava recuperar quando ele chegou ao Cruzeiro, porque chega no momento em baixa no Corinthians, né, Amanda? Sem dúvidas, Valu. Acho que o crescimento do Cássio, o crescimento técnico dele, essa questão de passar mais confiança debaixo do travessão, se deu com a chegada do Leonardo Jardim, né? Porque acho que não só o Cássio, outros atletas importantes, já experientes também, como é o caso do Lucas Silva, acabou crescendo muito com a chegada do Leonardo Jardim, né? Primeiro pelo reconhecimento do treinador, de enxergar nos atletas, principalmente os mais experientes, que precisava mudar muita coisa dentro do clube. Tem a questão da perda de peso, e a gente sabe que para um goleiro, a questão da perda de peso, isso tem uma diferença, sim, gigante, porque tempo de reação muda, a questão da mobilidade embaixo da trave também muda. Então, acho que tudo isso, claro, é um atleta talentoso, é multicampeão pelo Corinthians, mas talvez faltava passar essa etapa ruim que ele passou, no sentido de não passar tanta confiança assim, com a camisa do Cruzeiro, para ser um grande goleiro, de fato, aquele goleiro que, como você disse, muito bem, né? Esperávamos desse Cássio de hoje no ano passado. Então, assim, acho que as coisas foram chegando no seu lugar. É um atleta que ajuda, e nós já vimos isso acontecendo nos vídeos postados pelo Cruzeiro, não só dentro do campo, mas um jogador, né, de vestiário também, que tem uma mentalidade vencedora, e isso conta muito a favor do clube também. Vai continuar sendo importante o Cruzeiro chegando, se Deus quiser, numa Libertadores da América, porque é um atleta experiente também com a competição, mas falando do hoje, né, do agora. Se o Cruzeiro passou há tanto tempo, né, o goleiro Cássio, no caso, há tantos jogos sem sofrer gols, claro, tem o mérito da linha de defesa, dos jogadores lá da frente que ajudam ainda o setor defensivo, mas tem muito mérito também do goleiro, né? Valu, eu só desejo que ele possa continuar nessa boa fase que ele está, porque a gente sabe que a vida de goleiro não é fácil. Depois dele só tem a rede, não tem ninguém para salvá-lo. É diferente de outras posições que tem alguém para poder amaciar, muitas vezes, quando você não faz o processo muito bem feito. E que ele possa ser um vencedor aqui também com a camisa do Cruzeiro. Dispensa comentário enquanto atleta, mas que a gente deseja que ele possa brilhar com a camisa do Cruzeiro, mas conquistar títulos também aqui com a camisa do Cruzeiro. Ô, Valu, tem jogadores que parece que tem um imã com vitória, com título, com grandeza. Borges, Dagoberto, Rafael Sobes, essa turma. Um aqui com recuso falar o nome que era para ser ídolo aqui. Tem uma turma que, aonde o cara pisa, opa, vai chegar título para esse time. O Cássio é um deles, velho. E o Cássio, ele não teve um bom momento com o Diniz, mas assim como o Cássio, entre outros jogadores, evoluíram de forma abundante com o Leonardo Jardim. O Cássio hoje, cara, algumas partidas do Cruzeiro, nós passamos sem tomar gol, lógico, o setor defensivo foi bem e tal, mas com o Cássio operando defesas importantíssimas. Ô, gente, vamos lembrar recentemente o jogo que eu narrei em loco, tive o privilégio de estar lá, Cruzeiro e CRB, 0-0, não, tava 1-0, aquele pênalti no último, faltando 2-3 minutos para acabar, e o Cássio gigante no gol, aí depois o Eduardo faz o gol. O Cássio evoluiu demais, o Valu. Ele não me passava confiança alguma no início do ano. O Campeonato Mineiro não tinha confiança nenhuma com o Cássio naquela Sul-Americana. Hoje, eu fico tranquilo demais. Se um jogador sai cara a cara com o Cássio, tem uma falta, um pênalti, eu confio muito no Cássio hoje. E eu acho que ele está conquistando a confiança da torcida do Cruzeiro. Ô, Gabriel, e tem uma coisa importante que a gente deseja muito que aconteça, essa regularidade do Cássio, essa boa fase também que ele está vivendo com a camisa do Cruzeiro, é a importância dele
para os jogos da Copa do Brasil, né? Nós sabemos que isso faz muita diferença. Então, assim, eu acho que é uma motivação a mais quando você joga, e aí no caso do Cássio, né, contra um ex-clube, pela maneira no qual também ele sai do Corinthians, né? Então, imagino que vai ser um dos atletas que vai estar mais motivado dentro do campo, de querer fazer o melhor, de mostrar também para os adversários, né, o seu potencial que ainda existe, mesmo com a idade avançada, para um goleiro no futebol brasileiro. Então, assim, tomara que ele possa manter essa regularidade, manter a confiança e passar a confiança também, não só os torcedores, mas também os atletas que estão lá dentro do campo, lidando com o dia a dia também do jogador. Ô Amanda, não tem um jogo, quando mostra aquele bastidores da vitória do Cruzeiro, que é um dos vídeos que eu mais gosto de ver, que não tem o Cássio puxando uma fala. E quando a gente tá em loco trabalhando, cara, eu fico, às vezes, vamos supor, eu tô na transmissão, aí eu chamo o comentário de quem tá na jornada, ou tal valor Samuel fazendo a lateral, aí eu paro e olho pro Cássio. O cara conversa com o setor defensivo o tempo todo no jogo. O tempo todo o Cássio conversa. Ele é muito importante além de baixo da trave no Cruzeiro, tá? Ele é um líder nato dentro desse elenco. E se tem que xingar, filho, chamar atenção, ele vai do Kaique, que é o mais jovem, até o Bolassi, se tiver em campo, do mesmo naipão, tá? Não tem essa assim, não, esse aqui, opa, não, filho, quem tem tamanho aqui sou eu, né? Quase 2 metros e ele fala mesmo, não quer nem saber. Então, cara que jogador de defesa, meu amigo, não tá cumprindo direito. Tem hora que o William nem olha, o William erra alguma coisa e faz só assim, ó. Só baixa a cabecinha e faz assim. Ele xinga o William pra cacete, velho. E é sem massagem. Valu, você falou tudo. Teve um jogo, foi qual, velho? O homem só faz assim, ó. Eu não lembro louco. Baixa a cabeça igual o cachorro. O Cássio pôs a mão na cintura, olhou pro William assim, o William fez assim. Antes do Cássio falar. É desse jeito mesmo, mas é muito importante essa presença e tecnicamente o que ele olha e é o que ele se tornou, né? Finalmente se tornou goleiro. O que está prestes a acontecer pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro e reacender memórias que até hoje fazem o coração do torcedor celeste bater mais forte. Um nome que já fez história vestindo o manto azul pode estar prestes a protagonizar um dos retornos mais comentados da década. E os bastidores estão fervendo com informações que chegam diretamente da Toca da Raposa e de fontes próximas ao jogador. O momento é de tensão, de expectativa e de muita conversa entre empresários, dirigentes e o próprio atleta, que parece dividido entre a continuidade de uma era vitoriosa e a chance de escrever um novo capítulo de glórias em outro cenário que conhece como poucos. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. E é claro, se você é um verdadeiro torcedor do Cruzeiro e quer estar sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Porque a informação que vem a seguir promete estremecer o futebol nacional. O que está em jogo não é apenas uma negociação, é uma reviravolta capaz de reacender uma chama que nunca se apagou entre o clube e um dos maiores talentos que já passaram por Belo Horizonte. Os bastidores do futebol brasileiro estão em polvorosa e a imprensa esportiva já não fala de outra coisa. As reuniões que vêm acontecendo nos últimos dias têm deixado muita gente em alerta, especialmente porque envolvem nomes de peso e decisões que podem redefinir o futuro de mais de um clube. E o Cruzeiro, sob a gestão firme de Pedro Lourenço e o comando técnico de Leonardo Jardim, observa cada movimento com extrema atenção. O projeto esportivo da Raposa, mais ambicioso do que nunca, pode estar prestes a dar um salto gigantesco se o que está sendo discutido se concretizar. Sim, torcedor celeste, é disso mesmo que você ouviu falar. O Cruzeiro está de olho em Giordian de Arrascaeta,
o craque uruguaio que marcou época na Toca da Raposa, antes de se transferir para o Flamengo. Prestes a completar 10 anos no futebol brasileiro, Arrascaeta vive sua melhor temporada em gols e já acumula 15 títulos pelo clube carioca, um feito que o coloca entre os grandes ídolos recentes do rubro-negro. No entanto, por trás da aparente estabilidade no Rio de Janeiro, surgem movimentações que podem reacender o vínculo do jogador com o clube que o projetou para o mundo. A diretoria do Flamengo, mesmo com o contrato vigente até o fim de 2026, decidiu retomar as negociações de renovação na próxima semana, buscando estender o vínculo até dezembro de 2029. É um movimento natural para assegurar uma das principais estrelas do elenco, mas que, curiosamente, abriu espaço para novas investidas de clubes interessados. E é justamente aí que o Cruzeiro entra em cena, acompanhado de perto pelo Toluca, do México, ambos monitorando de forma silenciosa, mas intensa, cada detalhe dessa conversa. Pedro Lourenço, conhecido por agir com estratégia e discrição, tem acompanhado pessoalmente o desenrolar das negociações. Pessoas próximas ao dono da SAF garantem que há um plano sendo estruturado, algo que envolveria não apenas o retorno de um ídolo, mas um golpe de marketing e identidade esportiva de proporções gigantescas. O Cruzeiro, que vive uma nova fase de reestruturação e estabilidade, enxerga em Arrascaeta não apenas um jogador, mas um símbolo de renascimento e reconexão com sua própria história. Dentro da Toca da Raposa, o assunto já circula entre os bastidores. Membros do departamento de futebol sabem que seria uma operação complexa, mas não impossível. A presença de Leonardo Jardim, um técnico de perfil moderno e de grande capacidade tática, é vista como um ponto positivo, pois o treinador teria grande interesse em trabalhar com um meia do calibre de Arrascaeta. O estilo de jogo ofensivo e criativo do Cruzeiro sob Jardim encaixaria perfeitamente nas características do uruguaio, que sempre demonstrou amor pelo toque refinado e pela visão de jogo diferenciada. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os dirigentes rubro-negros trabalham para convencer o jogador a assinar o novo contrato. As conversas giram em torno de ajustes salariais e bonificações, e há sim o desejo mútuo de continuidade. Mas quem conhece o futebol sabe que negociações assim nunca são simples. Pequenos detalhes, vontades pessoais e até mesmo o desejo de reviver antigas conexões podem influenciar mais do que os números na mesa. E é exatamente esse ponto que tem chamado a atenção dos bastidores mineiros. Arrascaeta nunca escondeu o carinho pelo Cruzeiro. Sempre que questionado, o uruguaio fala com respeito e emoção sobre o período vivido em Belo Horizonte. Foram anos de conquistas, de amadurecimento e de um vínculo que, para muitos torcedores, jamais se desfez. O retorno de um ídolo assim teria um impacto imediato não apenas técnico, mas emocional, fortalecendo o elo entre clube e torcida. O Toluca, por sua vez, surge como uma alternativa internacional. O clube mexicano estaria disposto a fazer uma proposta considerável para contar com o jogador, oferecendo um salário alto e um contrato de longo prazo. No entanto, fontes próximas ao atleta indicam que a prioridade de Arrascaeta ainda é permanecer no futebol brasileiro, o que coloca o Cruzeiro como a única opção real de mudança sem precisar deixar o país. E se engana quem pensa que essa possibilidade não vem sendo debatida com seriedade, dentro da cúpula celeste, há quem defenda que a volta de Arrascaeta poderia ser o grande marco da era Pedro Lourenço. Uma jogada de impacto que mostraria ao Brasil que o Cruzeiro voltou definitivamente a ser protagonista. O investimento seria alto, é verdade, mas os retornos, tanto esportivos quanto de imagem, compensariam cada centavo gasto. Os torcedores já começaram a se agitar nas redes sociais. Hashtags com o nome do jogador e pedidos de retorno tomaram conta de perfis cruzeirenses.
Vídeos com os melhores momentos do uruguaio com a camisa azul têm viralizado novamente, reacendendo uma nostalgia poderosa. É impossível negar que há um sentimento coletivo de esperança, e essa energia pode influenciar diretamente os rumos da negociação. Arrascaeta, por sua vez, vive um momento de reflexão. Apesar de estar feliz no Flamengo, o meia sabe que sua carreira já caminha para uma fase de maturidade em que as decisões passam a ter um peso maior do que simplesmente o contrato mais vantajoso. O desejo de se sentir novamente desafiado, de liderar um projeto esportivo e de fazer parte de algo grandioso, pode ser determinante para o próximo passo. Pedro Lourenço, pragmático, tem agido com cautela. Antes de qualquer movimento oficial, quer garantir que a parte financeira do clube continue equilibrada. O Cruzeiro tem metas claras de crescimento sustentável e não pretende se envolver em aventuras sem planejamento. Mas, ao mesmo tempo, há a consciência de que certas oportunidades não aparecem duas vezes. E a chance de repatriar um nome como Arrascaeta se enquadra exatamente nesse perfil raro. Na visão de Leonardo Jardim, a presença de um jogador desse nível elevaria o padrão de todo o elenco. O treinador português tem planos claros de implantar um Cruzeiro ofensivo, com posse de bola e intensidade, e o uruguaio seria a peça-chave ideal para dar ritmo e criatividade ao meio-campo. O treinador já teria inclusive sinalizado positivamente à diretoria sobre o interesse técnico, o que fortalece ainda mais a viabilidade do plano. Enquanto o Flamengo prepara a nova proposta, o Cruzeiro observa de maneira estratégica. Caso haja qualquer impasse nas negociações cariocas, a Raposa pretende agir rapidamente, apresentando um projeto que envolva não apenas salário, mas também um papel de protagonismo e legado. É essa visão de pertencimento, algo que o Cruzeiro sempre valorizou, que pode pesar no coração de Arrascaeta na hora da decisão. Os próximos dias prometem ser intensos. A renovação no Flamengo ainda está longe de ser assinada, e os movimentos de bastidor continuam acelerados. O Toluca segue à espreita, mas quem entende os bastidores garante. O nome do Cruzeiro vem sendo mencionado com força crescente, e isso tem deixado muita gente em alerta no Rio de Janeiro. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa. O futebol brasileiro volta a ter em pauta um dos nomes mais admirados da última década. Georgian de Arrascaeta não é apenas um jogador talentoso, ele é um símbolo de entrega, de genialidade e de momentos inesquecíveis que marcaram o torcedor, seja com a camisa azul celeste, seja com o vermelho e preto do Flamengo. A cada temporada, ele reafirma o porquê de ser considerado um dos meias mais completos e decisivos do país, e o simples fato de seu nome estar novamente ligado ao Cruzeiro desperta uma mistura de nostalgia e expectativa que há muito tempo não se via em Belo Horizonte. O futebol brasileiro, que tantas vezes foi palco das maiores histórias de amor e retorno entre craques e clubes, pode estar prestes a testemunhar um novo capítulo de emoção e reencontro. O Cruzeiro, firme e confiante em seu novo momento, demonstra que não teme desafios. Sob o comando de Pedro Lourenço, a Raposa traça uma trajetória sólida, recuperando não apenas sua força financeira, mas, sobretudo, sua identidade. A gestão responsável, aliada a uma visão ousada de crescimento, vem transformando o clube em um dos projetos mais estruturados do país. E é dentro desse contexto que a possibilidade da volta de Arrascaeta ganha ainda mais força. E agora, torcedor, queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que Arrascaeta poderia voltar a vestir o manto estrelado e brilhar novamente na toca da Raposa? Deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho e inscreva-se no canal, porque as próximas horas prometem ser decisivas e cheias de emoção para quem carrega o Cruzeiro no coração.